A gente escolheu um tema que, na minha opinião, cabe muito no nosso setor, né? No setor que a gente atua de gelados comestíveis, que é a regionalidade, a sazonalidade que a gente enfrenta, né? O setor enfrenta, principalmente no Brasil, sendo um país intercontinental, um país de grandes proporções, né? Geográficas, diferentes de culturas, diferentes costumes, diferentes sensoriais. Então a gente tem uma diversidade de frutos muito grande, uma diversidade de sabores, de combinações, de sensibilidade mesmo do consumidor final, né? No geral, isso não acontece somente no nosso setor de gelados comestíveis, mas também em toda a cadeia alimentar, né? Todos os setores alimentares a gente tem essa diversidade de sabores, de texturas, de combinações e o que a gente quer mostrar para vocês hoje a questão, vamos falar um pouquinho primeiro da regionalidade, depois a gente entra no tema sazonalidade, né? A regionalidade é muito importante a gente entender a região que a gente está inserido, atuando no mercado de gelados, porque a gente tem que ter a sensibilidade de ter o padrão, ou o básico, ou o tradicional, ou seja a palavra que vocês queiram dar, o chocolate, o napolitano, o morango, os sabores que a gente tem como perfil padrão ou perfil tradicional que atende a todo sensorial onde quer que a sorveteria esteja, seja no norte, no sul, no centro-oeste, no sul, sudeste. Então são sabores padrões, são sabores chave que a gente tem como maltine, como choco bombom, como uma diversidade de sabores, principalmente voltados para os chocolates, que atendem a todo tipo de público, né? E obrigada, Alfredo, obrigada mesmo. E aí a gente tem uma abertura muito grande para os sabores regionais. Frutos, né? As frutas da região Nordeste, que muitas se diferem da região Centro-Oeste, principalmente onde o Alfredo tá, ali, Goiás, Brasília, a região de Cerrado, tem muitas frutas exóticas e oriundas daquele local, como no Norte também tem frutas que são específicas da região Norte, Nordeste tem frutas que são específicas da região Nordeste, e a gente tem que ter a sensibilidade de entender a região que a gente está inserido, para que a gente possa atender o nosso público-alvo da melhor forma possível, né? Isso falando num contexto geral. Se você entra, por exemplo, no viés da gelateria, a gente vai ter uns sabores mais refinados, mais diferenciados. É o mascarpone como eu degustei essa semana, mascarpone com aquela torta lá de strudel de maçã, pistache mesclado com stracciatella, enfim. Aí a gente entra nos sabores mais elaborados, uns sabores mais característicos da região da Itália, porque a gelateria tem-se como origem a região da Itália. Então a gente tenta manter culturalmente a linha, a pegada da região de lá. Quando a gente vem para o sorvete da nossa região, um sorvete local, ou que a gente chama de gelato hoje, mas a gente até já conversou sobre esse tema, que gelato aqui no Brasil se tornou algo como um sorvete super premium, um sorvete com a qualidade muito superior ao que a gente tinha até 3, 4 anos no mercado, que era o sorvete industrial, com muito overrun, a gente já conversou sobre isso na live passada. E a gente tem na regionalização sorvetes e sabores como as frutas, como eu vinha falando, como doces da região, tipo canjica, pamonha, doce de coco, cocada, o próprio strudel de maçã. Então, o industrial, o empresário, ele tem que ter essa flexibilidade
e essa inteligência de entender que ele tem muita oportunidade de trabalhar, muita oportunidade, muitas opções de gerar negócio dentro do negócio dele, trazer a clientela dele se identificando com aquela região, com os sabores que eles já consomem no dia a dia em outras sobremesas, em outras refeições, trazer isso para dentro da sorveteria e assim gerar valor, gerar identidade tanto no produto como na empresa dele, né? Como na marca dele. Hoje a gente fala muito sobre geração de valor. A gente já falou sobre isso também, que uma coisa é preço, outra coisa é valor. A precificação, você faz a forma numérica de você chegar racionalmente, numericamente, quanto que você gasta com matéria-prima, custo fixo, custo variável, etc, etc, embalagem, marketing, etc, etc. Então, isso é a precificação. E a geração de valor é exatamente o que esse preço, o que você coloca dentro desse produto, né, vai gerar de valor. Quanto que você gasta, mas a quanto você consegue vender. Então, se a gente pegar a parte de regionalização, de sabores regionais, de sabores específicos da região onde você está inserido, né? O bairro, o estado, a região, a macro-região, e transformar isso, trazer isso para dentro do seu negócio, né, diversificando, chamando a atenção, surpreendendo o seu cliente, a sua chance de ter um sucesso mais rápido é muito maior. Porque hoje os nossos clientes, todos, nós como consumidores, quando a gente chega numa empresa qualquer de serviço ou de produtos, que é o nosso caso, que é produtos e serviços, a gente quer ser surpreendido. A gente quer ser surpreendido no serviço, no atendimento e também na experiência de consumo. O que é que aquele produto vai me trazer? É uma lembrança da infância? É um doce que a vovó fazia? É um doce que a minha mãe fazia, que a tia? É um picolé que tomou em uma viagem em família, que gerou aquela lembrança, né? Então, assim, tem uma variedade imensa de opções e oportunidades para a gente inovar, renovar e trazer esse cliente para dentro do nosso negócio, fidelizando, né? Que é o que a gente quer, que ele venha e que ele volte, porque ele se surpreendeu, ele gostou e trouxe aquela ideia de que ali ele é bem recebido, ele encontra o produto que traz boas sensações para ele, e esse é o nosso trabalho. Falando ainda sobre regionalização, a gente que é técnico, que viaja o Brasil todo e conhece muito da região de cada um de vocês, a gente também percebe que, por exemplo, textura de uma região para outra a gente muda muito e a gente procura respeitar isso. Por isso que quando a gente chega na empresa de vocês, a gente faz uma série de perguntas tentando identificar a melhor forma de ajudar vocês a desenvolver o melhor produto para o seu cliente-alvo. Então, quando a gente pergunta assim, qual o teor de açúcar, qual a quantidade de açúcar, qual a quantidade de gordura, qual a quantidade de leite, é para a gente entender o perfil do seu produto, como esse produto está se comportando, qual mix de sabores, de variedade de texturas, de produtos, de sorvetes com mesclas, que hoje em dia é praticamente obrigatório você ter, justamente por essa questão de você ter a calda lisa com pedacinhos de bombom, com pedacinhos de castanha e trazer essa brincadeira no sensorial da textura. Então a gente faz essa série de perguntas para vocês, para a gente entender o perfil do seu cliente final, se o seu produto está adequado para aquele perfil de cliente que você está atendendo, se você tem algum desafio técnico, como estrutura, ponto de derretimento, cristalização,
desnaturação de proteína, precipitação. Então, é por isso que a gente faz inúmeras perguntas, né? Para tentar levar para vocês a melhor experiência de uma consultoria possível. A regionalização, eu busco sempre entender os sabores da região. Então, eu viajo há praticamente, sei lá, 20 anos, 18 anos, porque senão vocês vão me achar muito velha, né? Vamos deixar 15, 18 anos, mas é um pouquinho mais. Enfim, então, quando eu chego na cidade, eu vou na feira da cidade. Eu vou conhecer as frutas, eu vou pedir as sobremesas regionais, eu vou entender quais são os sabores daquela região, para assim levar para vocês algo que seja dentro da realidade de vocês. E é isso que a gente vem implantando dia a dia em cada um de vocês. É a sensibilidade de entender que a gente não precisa ficar na mesmice, não precisa ficar tá rindo, né, Sidney? Só porque eu sei, já entendi que você tá me achando velhinha, mas tudo bem. A gente não precisa ficar na mesmice, a gente não precisa ficar no feijão com arroz, a gente não precisa ficar... porque eu faço isso há 20 anos, eu faço esse mix há 20 anos. Ok, e os resultados? Você está colhendo os mesmos resultados. Se a gente mudar e se a gente ver o seu negócio por outra perspectiva, pela perspectiva de se proporcionar a fazer um lançamento que vai surpreender o seu cliente, respeitando toda essa parte sensorial que o seu cliente e você estão inseridos. Então é isso que o mercado hoje busca, né? O mercado hoje busca, o mercado que eu falo não é o mercado que eu falo aqui para vocês é sempre o seu consumidor final. Sem o consumidor final não adianta a gente desenvolver nada. Se a gente não tiver o consumidor certo para aquele produto que está sendo desenvolvido. Aí a gente entra na parte da sazonalidade, que é um desafio gigante para o setor sorveteiro, o setor de gelados comestíveis, e que tem mudado aos poucos, lentamente, mas tem havido uma mudança sensível, mas já tem uma mudança, desde que entrou o açaí, né? O açaí aqui no Brasil, que é oriundo daqui, mas o açaí, ele começou a mudar um pouco essa visão de que choveu, não se toma sorvete, não se toma nada gelado. Tá frio, não se consome nada gelado. O açaí dentro dos gelados comestíveis, ele tá começando a formar essa cultura de que tá frio, mas eu vou tomar um açaí. Não é assim? A gente toma açaí o ano inteiro. E por que isso não se estende ao sorvete? Porque isso é uma questão cultural, né? A mamãe dizia, tá com dor de garganta, não pode tomar sorvete. Tá com gripe, não pode tomar sorvete. Tá frio, não pode tomar sorvete. Porém, quando a gente pega os estudos de mercado mundiais, o maior consumo de sorvete está nos países mais frios, nos países nórdicos. Lógico que eles sabem fazer essa movimentação, né? Então lá o sorvete tem um teor de gordura mais alto. Charline, por que esse teor de gordura mais alto? O teor de gordura mais alto no sorvete, ele mascara a sensação de gelado. Então você consegue consumir um sorvete mesmo em tempo frio, porque aquela sensação de gelado não vai ser tão eminente ao ponto de te incomodar. Então eles ajustam o produto deles para a época de frio, coisa que aqui no Brasil a gente não faz. O mesmo sorvete que a gente faz agora, que a gente está na alta estação aqui no Nordeste, eu estou no Nordeste, né? O mesmo sorvete que se faz agora, de julho a dezembro, que é a nossa época quente, de alta estação, a indústria, o sorveteiro, ele faz de janeiro a junho, que é o período de chuva, o período de frio. E isso na minha cabeça nunca fez sentido, né? Se eu tenho um consumo reduzido, e tem clientes meus que falam sobre 40% de redução nas vendas nesse período chuvoso. Então, por que não a gente ajustar a formulação para esse tempo
chuvoso, esse tempo mais frio. Aqui não faz frio, né? Mas fica um pouco mais amena a temperatura. E só de ficar amena, essa redução no consumo chega muitas vezes a 40%, 50% da venda normal de padrão, né, de julho a dezembro. Então, o meu questionamento com relação com os meus clientes sempre foi esse. Se você faz um sorvete de julho a dezembro, que é um sorvete mais gelado para refrescar, base de fruta, base água, tem aquele poder mais refrescante, né? Um sorvete que vai aliviar aquele calor, vai trazer uma sensação de conforto térmico. Por que você não ajusta o seu produto de janeiro a junho na estação chuvosa? Por que você não aumenta um pouquinho o teor de gordura? Por que você não faz sorvetes mais aconchegantes, mais cremosos, tipo a linha de chocolate, dá uma reforçada na linha de chocolate, faz parcerias. Gente, tem pessoas, tem empresas, tem confeiteiras sensacionais em cada bairro de vocês, em cada cidade, seja lá o tamanho que você seja, que a sua indústria seja, vai ter sempre um parceiro que se alia e se adequa ao seu produto. Como, Charlene? Se você é pequenininho, pega a menina que faz cookies, faz uma parceria com ela, vai no Instagram, sorveteria tal, em parceria com a cookies não sei de quem, e faz um sorvete com cookies dela. Ela pega o seu sorvete e faz um cookies recheado de sorvete. Então, eu acho que falta muito aqui no Brasil a coragem de inovar. Eu acho que vocês precisam muito abrir a cabeça e entender que a inovação e a flexibilidade no setor é algo que está regendo o setor de gelados comestíveis há pelo menos 3, 5 anos para cá, né? A gente conversou um pouquinho na live do açaí, o caminho que o açaí fez, está fazendo e vai fazer mais, né? O caminho que o sorvete vem percorrendo e continua percorrendo praticamente o mesmo caminho, a mesma linha de produtos, com algumas variações poucas. Isso mesmo, Sidney. Liga o piloto automático e acha que não tem para onde expandir, quer crescer somente com aquilo. Quando vocês têm uma diversidade muito grande de produtos que vocês podem fazer parcerias. É um cookies, é um brownie, é um pirulito, é um doce diferente, aquele doce de mamão com coco. Por que não pode ir no sorvete? Por que a gente não pode fazer um sorvete de doce, de coco com uma mescla de doce com mamão com coco, por exemplo, que é muito regional aqui no Ceará, principalmente? Por que a nossa rapadura não pode entrar, né, no sorvete? O nosso caldo de cana, nosso doce de leite, que é tão delicioso. Enfim, existe uma possibilidade imensa de combinações e parcerias que vocês podem fazer para driblar essa, não vou dizer dificuldade, porque quem me conhece sabe que eu não gosto dessa palavra, eu sempre uso desafios. A gente não tem dificuldades, a gente tem desafios a serem dizimados, porque meus desafios eu falo assim, vem, Sidney sabe, né, Sidney? Traz outro que esse eu já resolvi, né, Sidney? Então, eu acho que os desafios que a gente tem no nosso setor, e eu me incluo como agente, eu não produzo, eu sou engenheira de alimentos, eu sempre estive à disposição de todos os meus clientes com a parte técnica, sempre fiz venda técnica e sempre busquei levar para os meus clientes e parceiros essa visão de que não precisa ser feito sempre da mesma forma. Então, quando a gente consegue abrir um pouco a cabeça e entender que existe possibilidade da gente se adequar ao tempo, né? A sazonalidade que a gente tem por conta do Brasil ser tão diferente e ser tão grande e ser tão ter muitas regiões, cada uma com seu clima, cada uma com seu tempo, uma hora que é sol rachando, no sul tá nevando.
E é esse o nosso trabalho, de levar para vocês essa clareza de pensamento, abrir a perspectiva de vocês, para vocês entenderem que existe possibilidade sim de vocês fazerem um produto voltado para o seu público, para a sua região, atendendo e resolvendo os desafios que se tem, principalmente com a sazonalidade. A regionalidade eu entendo como algo não tão intenso, porque a regionalidade, cada um de vocês já tem o feeling. Por exemplo, jabuticaba, aqui no Ceará quase não vende, acho que pouca gente até conhece essa fruta. No Centro-Oeste vende demais. Aqui vende muito cajá, aqui vende muito graviola, aqui vende manga razoável. Morango vende no Brasil inteiro. Então, essa sensibilidade, né, da regionalidade eu sinto mais palpável em todos nós, do setor. A questão da sazonalidade é que eu acho que a gente tem que trabalhar muito intensamente isso. Em vez de oferecer somente o sorvete de bola, faz uma torta de sorvete. No período de chuva, nossa sorveteria vende torta de sorvete no quilo. Faz a torta de sorvete, procura como fazer. Faz o rocambole de sorvete, faz o sanduíche de sorvete, faz o biscoito recheado de sorvete, faz o cookies recheado de sorvete. Então, tem várias formas de você atrair o seu cliente mesmo nessa região, nesse período, né, que é sazonal. Ele tem geralmente um tempo estimado que ele dura, porém ele traz um desafio muito grande, que é a questão mesmo de venda, de faturamento, que cai drasticamente. Então, eu já ouvi vários sorveteiros me falar assim: Charline, eu trabalho de julho a dezembro para me sustentar de janeiro a junho. Isso para mim, de verdade, é algo que me dói o coração, porque eu acho que um negócio ele tem que ser perene, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser constante, pelo menos manter uma média que consiga ser saudável. Da forma que muita gente vê, né, essa sazonalidade, se conforma, é assim mesmo. Eu vejo muito de vocês falando assim: é período de chuva, é assim mesmo, já estou acostumado. Não tem que se acostumar, você tem que arregaçar as mangas e ir lá e falar: cara, o que é que eu posso fazer para zerar isso aqui? Como que eu vou fazer para manter o meu faturamento mesmo em situações adversas? Isso mesmo, Carolzinha. Minas já não consome muito cajá, já consome mais manga. Inclusive a nossa fábrica fica numa cidade chamada Ubá, né? Que Ubá é um tipo de manga. Me corrija se eu estiver errada, Carol. E é isso. Eu acho que gera muito resultado você surpreender o cliente. O cliente ter na cabeça assim, começou a chover, mas lá na sorveteria do Joãozinho, da Mariazinha, eu não vou tomar um sorvete tradicional. Essa época de chuva, essa época de frio, eu vou encontrar um cardápio diferenciado voltado para essa época. E a partir do momento que vocês se propuserem a fazer isso, eu garanto a vocês que o resultado vai ser muito satisfatório. Muito. Ajustar a formulação para esse período, né? Trazer sabores que sejam mais voltados para o frio ou para a estação chuvosa, como eu falei anteriormente. Sabores mais aveludados, sabores com a textura mais cremosa, sabores com uma textura mais encorpada na boca, que enche mais a boca, que dá aquela sensação de conforto, porque assim, quando a gente se alimenta, existe uma interação em todos os sentidos, né? O ser humano funciona da seguinte forma: a gente vê, o cérebro identifica o que a gente está vendo, e muitas vezes, sem nem colocar o produto na boca,
a gente já consegue sentir o sabor daquele produto. Mesmo que na hora que a gente coloque na boca, a resposta do produto não seja igual ao que a gente estava esperando, como... Me ajuda, Carol? Como perfil, né? Que a gente tem traçado na nossa memória. Quer ver uma coisa? Faça uma sobremesa aí na sua casa de gelatina de manga. Aí você põe fruta, polpa de manga com gelatina incolor, só que você põe corante rosa. Vê se alguém descobre se é manga. Precisa ter um paladar muito treinado, porque a gente, aquela frase que diz assim, a gente come primeiro com os olhos. É verdade, tecnicamente, a gente visualiza o alimento, identifica o sabor que já está gravado no cérebro, ele manda o comando identificando o que é para poder você escolher ou não aquele sabor. Se é algo que você nunca consumiu, você não tem essa memória, você não tem essa referência. Então você vai fazer o quê? Eu quero provar, eu quero saber que gosto tem. Eu não sei que gosto tem, por exemplo, umbu. Eu não sei, porque eu nunca comi. Então eu vou provar para saber se eu gosto ou se eu não gosto. Então, e aí passa depois que a gente começa a ingerir, né, degustar aquele produto, aí vem a parte da sensação, né? O que é que aquele sabor me remete? Ele me remete a algum fato da minha infância, ele me lembra alguém especial, ele me lembra um momento difícil, e essas sensações, elas se completam entre si. Quando você coloca um sorvete liso na bancada, lá na Cuba, você tem uma resposta do seu consumidor. Quando você coloca o sorvete mesclado com alguma coisa que dá textura, que dá sensação de mastigar, de ser gelatinoso, como os preparados de fruta, como nossas mesclas de chocolate que tem pedaços de biscoito, de bombom, de castanha e uma infinidade delas, você mexe com todo esse sensorial do seu cliente, você leva para o seu cliente aquela nova experiência e você gera no seu cliente aquela memória daquele produto que ele consumiu no seu comércio, na sua loja. Por que eu falo tanto que é importante você surpreender o cliente, surpreender de forma positiva, pelo amor de Deus. E isso é o que mais me preocupa, não é que me preocupa, o que eu mais tenho atenção na hora de fazer um desenvolvimento de um produto para vocês é exatamente isso. Esse produto, ele combina com alguma mescla ou ele é característico de um produto liso, ou essa mescla que eu propus usar é a mais ideal, esse preparado de fruta que eu propus utilizar num iogurte, por exemplo, vai deixar muito ácido, vai trazer aquela sensação de incômodo, de ácido demais, de salivação excedente, vai me incomodar, o cliente vai querer consumir mais quando terminar aquela porção, ele vai voltar procurando aquele produto. Então essas são sensibilidades que a gente desenvolve ao longo do tempo, principalmente formuladores, né, como a Carol, formuladores como eu, a Carol, os técnicos que trabalham todo dia com aroma, trabalham todo dia desenvolvendo produtos para levar para vocês, combinações para levar para vocês, entendendo todo esse universo, né, toda essa mecânica que é desenvolver um produto para atender o cliente específico de vocês. Ah, Charline, mas tem empresas que... o ar tá ligado, mas tá calor, tá, gente? Aqui tá fazendo 38 graus às 6h30 da manhã, mas tudo bem. Tem cliente, tem empresa que faz um mix e atende o Brasil inteiro. Tem. Mas essas empresas, elas estudaram o mix dela para atender e ser uma empresa padrão. Como é padrão? Ela tem aquele mix, um mix dividido em famílias, e essas famílias atendem
várias regiões ao mesmo tempo. Vai ter sabor, por exemplo, daquele picolé lá conhecido da marca Grande, que é uma linha de frutas. Ele tem, sei lá, 8, 12 sabores de frutas. A maioria, alguns vendem no Centro-Oeste, outros vendem no Nordeste, o outro grande volume do outro sabor está lá no Norte, porque eles fazem justamente essa mistura, essa diversificação dos sabores, justamente porque eles têm uma atuação nacional. Mas a sensibilidade de entender onde você está situado, quem é o seu cliente final, tá aí. Eles têm essa necessidade de ter um mix muito grande que cubra a região inteira, que cubra o país inteiro. O seu caso é muito mais fácil, na minha opinião, de trabalhar e ter resultados muito bons. Você tem uma região geralmente delimitada, independente do seu tamanho. Se você é pequenininho, você atende o seu bairro e bairros vizinhos. Se você é um pouquinho maior, você atende a sua cidade inteira. Se você é um pouquinho maior, você atende a sua cidade e região metropolitana. Se você é um pouquinho maior, você atende o seu estado e o estado vizinho. Guardadas as devidas proporções, né? Você está inserido numa região, numa macro-região que se conversa entre si, né? Não adianta alguém do Sul desenvolver um produto e querer vir vender aqui no Ceará de um sabor que só é conhecido lá, banoffee. Muitos dias que as pessoas me pedem como fazer um sorvete de banoffee. Para quem não sabe, banoffee é uma torta alemã, banana, doce de leite, canela, certo? E nata. Ela tem um creme de nata que serve serve como base para banana. E chantilly ou creme de leite batido em cima. Esse é o banoffee. Como transformar isso no sorvete? Faz uma calda de banana, mescla com doce de leite e canela e põe o biscoito maisena quebradinho dentro. Simples. Usa a cabeça. Sei lá, fala outro aí, vocês. Outro doce que você... Prestígio. Como fazer o sorvete de Prestígio? Tem gente que me pergunta isso até hoje. Gente, Prestígio é um chocolate tradicional que tem... Acho que é mais velho do que eu. Consegue ser mais velho do que eu. Então, é chocolate com coco. Ou a mescla de coco, ou uma mescla de chocolate com coco ralado. Simples. Bombom. Saborizante, bombom na calda. Mescla disso, mescla de chocolate com um pedaço de biscoito, ou a mescla que já vem o pedaço de biscoito dentro. Não tem segredo, gente. É só parar, analisar, entender o produto que você quer desenvolver e fazer. E a gente está aqui à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, dar suporte, dar um segmento para vocês, um entendimento, esse entendimento, né, da regionalidade, da sazonalidade, fora outros muitos, tipo, o que é que compensa hoje? O que é que compensa hoje? Por exemplo, administrar um estoque com 20 matérias-primas, 30 matérias-primas, 40 matérias-primas diferentes para fazer 3, 4 produtos base. Eu tenho uma base de picolé que leva, sei lá, 6, 8 matérias-primas. Eu tenho uma base de sorvete de massa, base leite, que leva algumas matérias-primas iguais ao picolé e mais alguma coisa. Eu tenho uma linha de sorvete base água que leva outras. Eu tenho um sorvete base zero lactose, zero açúcar, que são outras. Então você incha o seu estoque de uma forma que muitas vezes é inviável. Dá prejuízo o estoque hoje. Qual a solução? Procura tecnologia, procura otimização de processo, procura uma empresa que leva solução para vocês, entende? Então eu vejo muito os parceiros, os meus clientes,
pessoal do setor reclamando. Eu tô em alguns grupos, né, do Brasil aí de sorveteiros, me mantenho um pouco quietinha, mas não é por nada, eu fico observando para eu aprender com vocês. O que é que vocês estão precisando para eu levar para vocês. E a grande maioria, garanto para vocês, tem dúvidas de iniciantes, coisas assim básicas, que não é errado. Não é errado perguntar, não é. Mas assim, são coisas que são básicas e que eu me sinto na obrigação de ajudar. Então eu chamo a pessoa no particular e ajudo pontualmente. Por quê? Por que você não põe no grupo muitas vezes? Porque eu entendo que muitas vezes a pessoa fica até constrangida de perguntar, né? Então busquem conhecimento, leiam, estudem o setor que vocês estão inseridos. O setor está mudando muito rápido. O setor sorveteiro, o setor de gelados comestíveis no Brasil nos últimos 5 anos mudou totalmente, totalmente. Quem está dentro do setor realmente atuando dia a dia, visitando o cliente em todas as regiões, acompanhando o desenvolvimento do que é o caminho do açaí, o caminho que vem aí agora das frutas, sorvetes base fruta, base água, zero açúcar, zero lactose, com a fruta muito fundamentada, que, como eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando, quem entrar nessa questão de creme de fruta mesmo, base água, como se fosse a fruta triturada ali e botada na caixa, com a cremosidade, maciez, sem cristal de gelo, com o dulçor apropriado, estabilizado para aquela fruta, né? Vai sair na frente nos próximos 2, 3 anos. Só que tem que começar a trabalhar agora. Não dá para querer colher os frutos quando a plantação tá grande. Não dá. Você tem que começar a arar a terra, plantar, adubar, né? Aguar no tempo certo. Não dá para botar água toda hora. Cada colheita, cada plantação tem o tempo de adubo, tem o tempo de aguação. Nosso negócio é a mesma coisa. Você tem que entender que o que você faz hoje vai te dar resultado, pode dar um resultado imediato, dependendo do que seja, porém, vai te dar um resultado para os próximos 2, 3 anos para frente. Então, se você não tiver antenado, se você não tiver com o olho aberto para entender que você precisa se movimentar hoje, daqui 3 anos, não adianta chorar pelo leite derramado. Porque a galerinha que tá vindo aí, tá vindo para arrebentar. Eles estão mesmo, como a gente diz, com sangue no olho, atento a tudo, com muita vontade de inovar, com muita vontade de transformar o mercado de gelados comestíveis. E eles estão muito antenados, muito ligados nessa questão de sazonalidade e regionalidade. Podem ter certeza disso. Né? Tem empresas que são nossos clientes, são nossos parceiros, que eles ajustam o mix de acordo para onde ele vai mandar. Ele faz um mix para o estado X de um jeito, com um Brix, com um teor de açúcar. O estado vizinho quer mais doce, quer com guaraná, ele vai lá e faz. O estado do outro lado é menos doce, é com morango, ele vai lá e faz. O estado de trás quer com banana, ele vai lá e faz. Isso é flexibilidade. Isso é entender que não dá para engessar a indústria, engessar o nosso negócio no nosso setor nos dias que a gente vive hoje. Nem orna, como a gente diz, não orna. Não funciona, não vai gerar resultados positivos, não vai gerar resultados duradouros. Então, toda essa conversa que eu me dispus e me disponho a ter com vocês toda semana, tentando realmente mostrar para vocês com uma certa antes do tempo, né? Eu tô mostrando para vocês hoje
o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos no mercado. Que vai, essa transformação, essa mudança já começou lá atrás e tipo assim, vai mudar mais ainda. Então, quem tiver essa disponibilidade de entender, de estudar, de observar e se propor a acompanhar, vai se dar muito bem. Muito bem. Não adianta querer, porque eu faço isso há 30 anos. Ok. Aí você quer o quê? Você quer continuar fazendo a mesma coisa e colhendo os mesmos resultados? Ou você quer mudar, acompanhar a mudança e colher resultados melhores? É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Só não dá para chegar ali na frente e falar, se eu tivesse feito isso há 3 anos atrás, né? Estaria numa situação X, Y, Z, enfim. Cada um sabe as metas que coloca para si e para seu negócio. A gente está aqui sempre para ajudar, sempre disponível para tirar dúvidas. E espero ter sido clara, objetiva. Espero ter ajudado, aberto um pouco a mente de vocês, feito vocês caírem algumas fichas, né? Sobre o que a gente tem de mercado hoje. Queria convidar vocês para ir lá no link da minha bio, seguir a gente, entrar no nosso grupo de Telegram. Todas as lives vão estar gravadas, vão ter outros materiais lá, pequenos vídeos, chamadas, tira dúvidas, enfim, vai estar tudo lá para vocês. A Adriene está formatando tudo isso aos poucos, a gente está organizando, porque foi um projeto que nasceu, na verdade é um projeto que eu já tinha no meu coração há algum tempo, e numa conversa a Adriene topou comigo fazer essa parte operacional, a parte de marketing, que depois ela vai entrar para falar com vocês também sobre como trabalhar o marketing da empresa de vocês. Então tudo isso é material que vocês não estão pagando por nada, só entrar e assistir, absorver o que vocês acharem interessante e descartar o que vocês acharem que não se adequa ao negócio de vocês. Ninguém aqui está preconizando que está falando, que a gente está falando é 100% de verdade absoluta, não é isso. Mas podem ter certeza que quem está falando é alguém que está há muito tempo no mercado, acompanha, desenvolve, faz desenvolvimento de produto, aplicação praticamente todo dia. E é isso. Conto com vocês. A gente está montando um esqueminha aqui de suporte para vocês. Essa semana já teve algumas perguntas no nosso direct. Meu dia é bem corrido, mas sempre que eu posso eu dou uma paradinha, respondo todo mundo com muito carinho. Podem deixar as perguntas, de vez em quando a gente abre a caixinha de perguntas também, até para dividir a resposta com os outros que muitas vezes não tem tempo de fazer a pergunta, né? Acham que, vou fazer à noite. Eu entendo muito isso, assim. E eu sempre fui muito questionada porque eu respondo os meus clientes. Eu estando acordada, eu vou responder. Eu estando acordada e não estando em um compromisso de família, algo que não é viável, né? Falta de respeito com quem está próximo de mim, eu vou responder. Porque eu entendo que o meu cliente, ele passa o dia produzindo. Muitas vezes ele produz o dia todo, abre a loja 5, 6 horas da tarde, trabalha até 10, 11, 12 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, que é quando ele vai conseguir ver o estoque e vai me passar o pedido, e se eu tiver acordada, eu vou responder.